Boa noite. Deixa eu esperar o povo entrar. Bem-vindos, vão entrando. Tudo bem, Michele, Carlos, Gabi, Dona Joana. Hoje o tema da nossa live, gente, é relacionamento. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Opa! Colocar o tema dela. Ah, não vou conseguir, mas enfim. Hoje tem uma convidada muito especial, que é a Thaís. A Thaís é terapeuta, trabalha com constelação familiar. E a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de relacionamento, né? O que faz, de repente, você não ter um bom relacionamento, não ter um relacionamento saudável. Eu tenho atendido bastante pessoas nessa área e eu percebo o quanto a dificuldade das pessoas em relacionamento está muito também relacionada à falta de amor próprio, né? Thaisa já entrou, deixa eu esperar ela me enviar uma solicitação. Quando a gente não se ama, gente, como que o outro pode amar a gente, né? Então, um passo muito importante para se ter um bom relacionamento é se trabalhar esse amor próprio. Eu vejo quantas pessoas têm dificuldade de se olhar, de se valorizar, e você quer que o outro te valorize. Não existe isso, tá? O outro valoriza a gente quando a gente se valoriza, quando a gente é capaz de olhar para os nossos dons, para os nossos talentos, quando nós temos coragem também de estabelecer limites, tá? E estabelecer limites fala muito sobre amor próprio. Pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de se desvincular, desligar das questões de pai e mãe, vão ter dificuldade também de assumir o seu relacionamento, porque ficam muito vinculadas às questões da família, tá? Então é importante a gente dizer não. Senão eu fico muito presa, muito emaranhada nas minhas questões familiares, eu não consigo seguir com o que é meu. Então deixa eu aceitar aqui a Thaisa, que esperar ela entrar. A live vai ficar salva assim, Carol. E aí vocês podem, quem não puder assistir, assistir depois. Oi, Oi! tudo Bem-vinda! bem? Tudo e você? Tudo bem. Você acredita que não estava aparecendo o teu ao vivo para mim aqui? Sério? Sério, Instagram eu tô falando, ele tá, ó, cheio de Gente, gente. mandem corações aí, viu? Porque aí o Instagram vai notificando o povo. É, mas apesar que, ó, vou falar do coração ontem, tava travando também com a Ju ontem eu fiz, e os corações também às vezes travam. Então é melhor o pessoal mandar aquela caixinha assim, ó, pra galera, Uhum. sabe? Tipo um Sim, aviãozinho assim, e porque às vezes também os compartilhando. coração pode ser que trave. Talvez hoje não trave, mas ontem tava travando os corações. A gente faz um teste aqui, né? A gente Sim, percebe. vamos É, vendo como que vai ficando, vai enfim, ficar. eu falei assim, mas gente, eu olhei e falei, mas é 8:01. Eu falei, mas a Josi já devia estar aqui. E não apareceu. Eu daí fui te procurar, aí quando eu te Uhum. procurei, apareceu. Nossa! É, Instagram, né? Rede social. exatamente. É muita gente usando agora, enfim, Muita né? gente. É verdade. Todo dia, ainda mais nesse horário, né? É É, assim mesmo. tudo bem. Mas Coisa deu boa certo. ter você Estamos aí. aqui. Tô feliz. Eu tô sempre lá no seu Instagram, né? Que bom que você veio para cá compartilhar sua experiência, falar um pouquinho do seu trabalho. Então, se apresenta aí para o povo, fala um pouquinho, né, com o que você trabalha, Thaisa, para te conhecerem também. Sim, então, gente, bom, eu trabalho também. Eu, eu digo que eu entrei no mundo das terapias porque por causa de relacionamentos, né? Então, a minha Sim. caminhada nesse mundo de terapia e tudo mais fez com que tudo que eu passei dos relacionamentos, os dedos podres, os relacionamentos furados, tudo aquilo lá que a gente sofreu e tudo mais, fez com que eu chegasse até aqui e olhando para tudo isso, eu falo, meu Deus, que bom que eu passei por tudo isso. Porque hoje Exato. eu sei passar, né, como eu vivenciei, fica mais fácil para mim passar, né, tudo isso. E nossa, eu adoro falar de relacionamento. É algo assim que eu nossa, vem assim, eu falo, ah, como eu gosto de falar disso.
E assim, você tem uma história muito linda, né? E recentemente eu fiz o casamento da Thaisa, foi um casamento sistêmico. E uma coisa que eu acho assim, acho não que é lindo, o quanto você apostou nisso, o quanto você acreditou e o quanto você fez acontecer, né? É, Então, até falamos um pouquinho no casamento, porque no aniversário, acho que foi em 2016, não lembro, 2017. acho que é o 2016 ou 2017, não lembro também. Mas foi antes de eu vir pra cá. Acho que foi o último E aí aniversário. foi muito interessante. É, foi o último aniversário aqui, né? Aham, Aqui em Cascavel, né? Que hoje a Thaisa mora em Caxias. isso. E aquele dia ela falou assim, gente, eu vou casar. E ela colocou aquilo tão certo que ela ia casar, que a gente tá, Thaisa, tá bom, você vai casar. Gente, ela acreditou e ela fez, porque não adianta só acreditar, né? A gente tem que fazer É, acontecer. Então exatamente, tem ela que se botar a mão na massa. trabalhou, tem que colocar a mão na massa. Está casada, né? Está grávida, está super feliz, as coisas realmente aconteceram. Exatamente, né? Porque às vezes eu atendo tantas mulheres, eu acho que teu público também maior é mulher, né? Não sei exatamente, mas assim, tá, homens e mulheres às vezes que chegam, né? Ai, porque eu já tô assim, porque eu já tô cansada, porque eu já tô velha, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, não tem idade para esse tipo de Não coisa, tem. né? Ano passado, ano retrasado, eu não me lembro, eu atendi um senhor de 88 anos, Josi. E ele veio porque ele falou que não queria passar o resto da vida dele mais sozinho. Ele era viúvo e estava muito tempo naquela situação. Ele falou: eu não quero mais. Eu tô vendo que meus Gente, filhos já têm tia netos, bisnetos. E ele falou: ai, eu mereço, né? Eu falei: sim, que você. coisa linda! É verdade! É isso mesmo. Então não tem idade, gente. Você que tá se Não, achando velho, acho que não tem mais ninguém aqui que tem 88 anos, mais que 88. Acho muito difícil. é verdade. É verdade. Então só tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem para olhar para isso, né? E tudo mais, Isso. mas é lindo, né? É tão bonito. Eu falo assim, depois que a gente olha, é tão libertador, né? É assim, é O- uma. Você fala assim, meu Deus, por que que eu não fiz isso antes? É verdade. E assim, uma coisa que o relacionamento traz muito é o espelho, né, da pessoa. Então, aquilo Uhum. que às vezes a gente pede para mudar, né? Falar, ai, universo, eu quero isso e quero mudar isso. E aí você tá lá com a pessoa, ela tá te mostrando o seu espelho, né? Aquilo que você precisa transformar. E quantas pessoas têm dificuldade de olhar para isso, de aceitar Tem, aquela sombra, né? Aquela exa imperfeição. exatamente. Que é ali mesmo, né? Eu digo, os relacionamentos é onde a gente mais se aprende, né? Onde a gente mais evolui, né? E quando a gente percebe que o outro só está querendo ensinar algo pra gente, é uma dificuldade, uma incapacidade minha, eu não estou Uhum. conseguindo lidar com aquilo, aí a porta se abre. Vocês saem daquele do próprio umbigo, né, gente? A gente sai do próprio umbigo, literalmente, para de olhar para o próprio umbigo, ou botando a responsabilidade no parceiro, que às vezes muito disso acontece na parceira, né? Sim. E daí sim a gente toma posse, né? Toma posse da nossa vida. E Do agora, o que que eu nosso posso lugar. fazer com isso? Exatamente. E Thaís, atendendo assim, conta o que que você vê assim de mais emaranhados, onde as pessoas mais ficam emaranhadas e não conseguem ir para esse relacionamento, não conseguem ser felizes ou ter um relacionamento saudável. Então, Josi, assim, olha, eu tenho um curso que chama Encontre Seu Amor, né? E nesse curso eu coloquei 8 fatores Uhum. que impedem a pessoa, assim, na minha concepção, naquilo que eu já vivi, naquilo que eu já Uhum. atendi e tudo mais, eu percebo que esses fatores são os que mais influenciam, tá? Uhum. E assim, vou dar uma pincelada só para o pessoal entender. O primeiro fator para mim é quem rejeita papai, quem rejeita mamãe, ou quem tem ressalvas com o pai e com a mãe, olha. Ai, mas eu me dou bem. Talvez não é no relacionamento, tá, gente? Estou falando isso de uma forma ampla, lembrem disso, não precisa, não é tudo regra. Então a gente tem que Sim. filtrar essas coisas que a gente está falando, tá? Mas para mim é claro, rejeitar pai, principalmente mulheres que rejeitam pai, normalmente traem dificuldade nos seus relacionamentos amorosos, né? Sim. Porque a gente, né, quando a gente rejeita um pedaço de nós, vamos pensar, né? Se a gente é feito do papai e da mamãe, 50%. Independente de como foi, independente se esse pai deu carinho, se deu atenção, enfim, né? Se eu rejeitar o meu pai, 50% de mim, eu vou buscar esse pai em alguém. E normalmente eu busco onde? No relacionamento.
tentando preencher. E não vai dar, gente, porque pai, pai, relacionamento, relacionamento, uma coisa não fecha com a outra. Ou Sim, talvez vocês não. vão ter um relacionamento aí, que foi um dos casos que eu atendi hoje, em que a pessoa se queixava, falava assim, ai, meu marido me trata como uma filha. Então, assim, e vai tratar como uma filha, porque você está buscando Sim, um pai. Então, exatamente. entra nesse lugar, né? O Então, outro assim, vai olha, te dar aquilo que você busca, que você pede, né? Aquilo que você está vibrando, né? aham, exatamente. Então, assim, olhem para essas questões, né? Olhar é uma forma da gente trazer essa consciência e perceber. Outro fator que, para mim, assim, e eu falo muito disso, né, Josi? É da nossa criança interna. Aquela Sim. criancinha feridinha, né, gente? Crianças, gente, não tem relacionamentos. Não tem como, não Uhum. existe, não tem como. A criança não sabe lidar com a insegurança, com os desafios, com aquilo, com os medos, olhar no outro parceiro e perceber que existe algo dentro de mim, a criança não consegue lidar com isso. E muitos estão aí com essa criança tá latente, Latente, né? tá É, ali, é birrenta verdade. dentro, e vocês estão Uhum. querendo. E eu E quero daí ter um você. relacionamento, né? Ter uma vida feliz, Exatamente, daí não dá. saudável, né? Aí eu falo que são dois, às vezes acontece de ter, mas são dois adolescentes brigando, né? Normalmente. É Ai, verdade. por que você fez isso? Por que você deixou de fazer aquilo? Ai, por causa que você não sei o quê. E ficam naquela ladainha, naquele, né? E daí muitos não conseguem, por isso que a gente também fala, né, Josi, de a importância do casamento, né? De Sim, sair dessa nossa. esfera de criança, da adolescência e assumir, porque, né? é, Quantas pessoas a gente. Ah, não, vocês são na casa. Não, a gente só mora junto. Ah, tá morando junto há quanto tempo? Há 10 anos. Temos filhos, Uhum. inclusive, que estão morando Uhum. junto há 20 anos, 30 anos. Às vezes Sim. acontece e estão morando junto. Não Uhum. assumiram um compromisso de fato, né? Sim. Falar um sim, né? Em frente Aham. é algo Assumiram que tem força, né? força, é assumir a Tem que ter coragem, responsabilidade, né? assumo você É, como você é, eu aceito você como você é. exatamente. Né? E Uhum. daí, o Bert mesmo fala, né, que inconscientemente, quando a gente não tem esse registro, vamos dizer assim, essa celebração que envolve o casamento e tudo mais, inconscientemente o parceiro está buscando alguém melhor. Uhum. Tô ali esperando, né? Vai que aparece alguém melhor. É, E exatamente. assim, ó, é só a gente pensar, né? As pessoas que não são casadas quando a gente atende. Quando você fala assim, não é mais fácil você terminar já que você não tá casado? A primeira resposta é sim. Sim. Né? Se eu não tô casada, eu pego as minhas coisas e vou embora. Então, realmente, Aham, você não tem um compromisso com você e nem com a pessoa que está do seu lado, né? exatamente. E eu percebi que essa falta do casamento em atendimentos, ela interfere muito, às vezes até na própria entrega, na sexualidade do casal. Ela Uhum. interfere na questão, já vi muito no financeiro do No casal. financeiro, era isso que eu ia falar. Inclusive, porque bom, o Matheus está terminando uma pesquisa de mercado dele que ele está fazendo, e uma das pesquisas hoje saiu que casais ganham muito mais, prosperam muito mais tinham, Nossa. do que os solteiros. Então, assim, percebo, porque realmente complementa masculino com feminino, né, Josi? Tem, Realmente porque tem essa energia, né? e a mulher, ela se torna mulher com o homem. E o Bom, homem isso. se torna homem com a mulher. E se eu Uhum. tô ali com alguém que é o meu espelho o tempo inteiro, eu sou obrigada a. Não que ninguém precisa de ninguém, né? Sim. Uhum. Nós somos pessoas inteiras, completas, mas nós evoluímos, nós nos lapidamos, nós melhoramos quando alguém tá. Porque você fala, caramba, eu quero melhorar, eu tô vendo esse ponto fraco aqui. Isso aqui eu posso, né, ir para frente. Uhum. Mas sozinho é muito simples e é muito fácil, e mas ao mesmo tempo você fica num mundo muito pequeno, né? Isso, exatamente. Porque nós temos, né? O feminino tem limitações, assim como o masculino tem as limitações, né? Uhum. E é tão lindo a gente aprender um com o outro, né? Sim, é Como verdade. isso é somar, né? Eu falo assim, vem mais, a coisa vem. Assim, eu falo assim, e eu não tinha muito essa noção, efetivamente, sabe? Eu não tinha. Antes eu já escutei muitas vezes, talvez alguém está escutando aqui, mas será? Não sei o quê, e tudo mais. E eu, assim, hoje eu percebo essa noção. Tenho realmente mais consciência disso. Uhum. E, Você e assim, vive isso, né, uhum, Thaisa? Você sabe.
E esse outro é a questão das pessoas também que vão para um relacionamento achando que é tudo lindo, né? Ah, sim. Relacionamento não tem problema, né? Você e o Matheus não tem problema, vocês não Não temos brigam, não tem nada, problema. Gente, né? nós nunca Tem nada. brigamos, viu? Nunca discutimos. Tem nada disso. E o quanto isso traz a questão da criança também, da ilusão, né? Da ilusão. É, exatamente. Porque não é um conto de fada, gente. Não é aquela historinha que a gente leu lá quando a gente era criança, da princesa e do príncipe. Não é isso, né? As pessoas acham que viver um relacionamento feliz é não ter problemas. E a gente não tá falando disso. Não é ter desafios, não é isso. Desafios, problemas fazem parte da nossa evolução. Uhum. Né? Nós estamos aqui para. Quando eu tenho um desafio, quando eu tenho um problema, é porque eu preciso aprender algo para me dar mais um passinho, para me mudar o nível, para me mudar, né? E Sair da daí, zona de conforto também, porque, né? O ser humano exatamente. é movimento, a gente não pode ficar Aham. A parado, vida né? é essa, né? O fluxo da vida é esse, né? É, Sim. mas quando eu tenho conhecimento, o que eu sei? Lidar melhor com aquilo. Né? A gente achava que aquilo era um monstro antes, uma dificuldade enorme de falar com o parceiro ou de me expor, enfim. E daí, com conhecimento, fica tudo muito mais fácil de lidar com os desafios, de lidar com as preocupações que fazem parte da vida. É natural, a vida adulta tem isso, Natural, é verdade. Aham. né? E uma coisa assim que eu observo muito, né, quando atendo casais, a dificuldade de se olhar nos olhos. E aí, Uhum. como que eu vou ter uma conexão com uma pessoa se eu não tenho coragem de olhar nos olhos dela, né? E a dificuldade de conversar, de falar o Ah, que sente, de sim, falar, a caramba, comunicação, né? a comunicação, A exatamente. comunicação porque assim eu digo a comunicação e é tão importante a gente estar sabendo quem nós somos, né? E por isso a importância de saber quem é o pai, quem que é a mãe, nossa, porque senão a gente faz essa confusão mental aqui, a nossa cabeça ela tem essa, ela é muito criativa, a nossa cabecinha, Triste. né? E daí assim, quando eu sei da onde eu vim, quem é meu Ai, deu uma parceiro, travadinha. Vamos ver se vai travou? voltar. Oi? Pra mim, Travou, vamos ver. Agora voltou? voltou. Aham. Tá. Então, assim, voltando a falar, porque eu percebo muito nos diálogos é que acusando um outro, né? Você me deixou Sim. insegura, Uhum. você me deixou com medo, você Uhum. fez tal coisa comigo, né? Ou Uhum. seja, apontando o dedinho para o outro. E eu sempre digo, algumas pessoas concordam, outras não vão concordar. Mas ninguém tem a capacidade de deixar você insegura se você já não estiver insegura, gente. É As pessoas verdade. não são. Eu acho que nem Deus, vamos dizer assim, tem essa capacidade de fazer isso, Sim. né? Vamos dizer assim. É, e pensa que talvez o outro é como se fosse só um holofote, ou como se fosse só a cerejinha do bolo, sabe? Para mostrar, tipo, você já Uhum. tinha essa incapacidade, você já tinha esse medo, você já tinha essas inseguranças. O outro só está revelando uma parte sua, que precisa o Exato. quê? Você olhar e curar. É isso Uhum. que a gente está vivendo, por exemplo, nesse momento de pandemia. É só um holofote. A crise não vai deixar ninguém pobre. Sim. Não é a crise. A crise só mostrou Uhum. aquilo que já existia aí dentro de Uhum. você. Exatamente. Né? Então, assim, a partir do momento que de repente. Mas eu acho que é muito importante a gente ter diálogo. A gente sempre fala aqui. Eu e o Matheus, hoje, a gente tem um diálogo bem melhor do que quando a gente se conheceu. Muito, Sim, muito melhor. e vai aprendendo, né? Vocês Exatamente. são Hoje duas ele pessoas com culturas, costumes diferentes e vai alinhando, né? Para ele era mais difícil falar, para ele era mais fácil escrever. Por exemplo, a mulher normalmente quer resolver na hora, né? As coisas. E vamos conversar, não sei. E o homem já não tem essa dinâmica. É Sim, diferente a dinâmica é do homem. diferente. Né? A gente Aham, também tem que entender essas questões aí. Né? Eu digo, sim. a mulher chega em casa, pergunta pro marido como é que foi o dia, ela começa. Ele fala, "Ah, foi bom. E se ele pergunta para a mulher, nossa senhora, eu fiz isso, não Fala um sei o que, monte. foi assim. Aham. Aí depois reclama que o marido fala pouco. É verdade. Aliás, eu falo assim, mas se você quer que um marido que converse muito, que fala muito, eu queria que fosse igual a minha amiga, eu queria que você fosse case com a tua amiga, É verdade. né? Não Sim, dá, aham. gente. Não dá. Isso eu vejo muito que o quanto os homens eles se cansam, né? Quando eu atendo homens, e às vezes eu brinco com isso, né? Porque às vezes nós falamos demais. Aham.
falamos, e é assim, uma coisa meio que repetida, e eles falam, É, já deu, próximo? E lá, e a mulher sim, fica naquilo, né? fica naquilo. Porque a mulher resolve de um outro jeito. E o homem é muito mais prático na resolução. Tanto que a Uhum. gente geralmente deixa as coisas para os homens resolver, né? E daí, assim, eu sempre falo assim, quando eu tô com algum problema, algo meu, que vamos dizer assim, que o Matheus me chateou, vamos dizer assim, me trouxe insegurança, o que que normalmente eu falo? Eu falo assim, olha, eu estou me sentindo assim, 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 por causa dessa questão, né? O que que você acha que a gente poderia fazer para isso, para melhorar? O que que nós, sabe, gente, eu Sim. assumi, eu estou me Uhum. sentindo isso. E eu tenho Sim. essa dificuldade, eu preciso da sua ajuda. Entende? Uhum. É vocês mostrarem a vulnerabilidade de vocês, Isso né? muda tudo, né? Eu vejo Muda que isso tudo. fala sobre amor, fala sobre respeito, fala sobre você falar assim, olha, eu sou assim, né? Nesse momento eu sou assim, eu tenho isso, eu tenho essa dificuldade. E aí sim, o parceiro ou a parceira pode pegar na mão e falar, então vamos juntos. Isso eu Isso. concordo, isso eu não concordo, não, isso faz sentido, né? Uhum. Exatamente. Fica muito mais simples, tá, gente? Né? Vocês que não têm essa comunicação precisam começar a treinar isso, né? Dei um exemplo aqui, obviamente, mas vocês precisam colocar isso para dentro do relacionamento de vocês ou dos Uhum. próximos que vocês vão ter aí, né? Porque muitos É. estão solteiros, solteiras aí, então precisam entender. Olha para os relacionamentos que vocês tiveram e é outro ponto que eu falo que os relacionamentos você não consegue às vezes ter um relacionamento feliz é porque fica julgando os teus ex lá. Tipo, Uhum. né? Fala que ex bom é ex morto, não quero ver meu ex nem pintado de ouro, né? Enquanto eu continuar julgando aqueles relacionamentos passados, eu falo que é igual você construir um castelinho de areia. Sim. Vai, E vai não repetir a mesma tem, história, né? vai repetir a mesma história, não tem base de sustentação. E Não assim, tem. o quanto a gente aprende com cada pessoa que chega, né? Eu acho isso lindo nos relacionamentos. Quando você fala, nossa, com essa pessoa eu aprendi isso, com essa eu aprendi aquilo. E aí a gente vai vendo que todo mundo que chega, chega porque veio te ensinar algo. Até Exatamente. em relacionamentos. Eu falo, né? Onde lá atrás teve traições. E aí eu falo, Exatamente. caramba, por que que eu fui traída, né? Que ninguém é traído, mas por que que isso aconteceu? Uhum. Porque faltava amor próprio, porque eu precisava me valorizar, porque tinha que sair do papel da vítima. Mas enquanto eu ficava naquele mimimi que eu precisava provar que homem não prestava, que homem era ruim, era isso que eu ia atrair, né? Exatamente. Porque eu falo, né? Eu falo, a gente só atrai aquilo que a gente emana, né, gente? É, Se eu estou frustrada, se eu estou me sentindo magoada, hashtag magoada, se eu estou, enfim, na vítima, eu vou atrair agressores. É fato? exatamente. Não tem Sim. como. Não tem, Porque gente, é é uma incompatível. crença, né? Que a gente tem É, que validar essa crença, as né? pessoas Essa querem um dor. relacionamento feliz, querem um parceiro, etc. E querem alguém para estar ali, mas elas estão cheias de mágoa. Tá tudo tem muito julgamento, julgam tanto os seus relacionamentos quanto os relacionamentos de outras pessoas. E aí vocês querem ter um relacionamento feliz. Oi, não dá. Não dá, é incompatível, é física, gente. Né? Não tem como. Né? Então, assim, tem que olhar para isso e perceber: relacionamento saudável, relacionamento feliz é aqui, ó, elevado. Mágoa, tristezinha, isso daí que você está sentindo é baixo. Não tem como. Né? Sim. Então, assim, a partir do momento que eu assumo, eu estou, eu posso mudar. Uhum. Que daí eu trago para a consciência. Exatamente. Esses dias eu atendi uma mulher que ela veio com um contexto onde ela falou assim: o meu namorado, ele era um narcisista. Narcisista. Ele era um Típico, mãe narcisista. narcisista, namorado narcisista. E aí eu vi que ela trouxe isso de uma outra terapia. Aham. Aí eu falei, olha, e ela é terapeuta, então ela tem uma consciência, então a gente pode falar algumas coisas mais. Eu falei, não Aham. existe isso, você atraiu ele. E aí foi caindo fichas para ela. Por que que ela atraiu ele, né? Esse padrão. Quando ela era criança, os pais se separaram e ela não Hum. teve o direito de amar o pai. Então ela tinha que amar Aham. o pai em segredo. E aí ela atraía relacionamentos onde as pessoas puniam ela porque na visão das mulheres os homens tinham que punir, né? Os Bonito. homens eram pessoas agressivas, então ela atraía pessoas desse jeito. E aí foi caindo fichas o
quanto o que ela viveu na separação dos pais, na infância dela, ela repetia nos relacionamentos. E cada vez que terminava um relacionamento, ela não trazia a dor do adulto, ela trazia a dor da A criança, criança do dela. pai que foi e não voltou. Então, meu pai me abandonou. Então, nos relacionamentos, ia com aquela coisa do abandono, da Já carência, da ia com rejeição. abandono, né? Já ia com a sacolinha já para voltar. Exatamente. E ao mesmo tempo, aquela coisa da necessidade. Eu tenho que ter alguém, eu tenho que ter você do meu lado, senão eu não vou sobreviver. E o Uhum. quanto o excesso de carência pesa no relacionamento, né? Pesa muito, imagina. Não... Então, às vezes as pessoas vão embora porque é energia, ela sente, Uhum. ela fala: caramba, eu não quero ficar nesse relacionamento, não, seja homem, seja mulher, eu não vou ficar aqui porque isso aqui é pesado, não sabe nem explicar o porquê. Mas é Exatamente. que a pessoa que está ali buscando parceiro vai nessa necessidade. Eu tenho que ter você, né? É Eu você que preciso de eu você, né? preciso de você. Nossa, sem você eu vou morrer. Exatamente. E às vezes essa coisa de, né, sem você eu vou morrer, sem você eu vou me suicidar. Isso daí falta muito amor de pai e mãe, né? Que Falta. ninguém Uhum. morre por ninguém. Mas Não, os ninguém. filhos, eles querem salvar os pais, né? Sim, exatamente. Tantas lealdades, né? Tantas mulheres que às vezes eu atendo que estão carregando essa dor que você falou, né? Da mamãe, essa mulher estava aí, e daí, se a gente for olhar lá para trás, de repente a gente vê vovó, titias, né? Muita repetição que às vezes acontece e a gente não se dá conta. Esses dias eu perguntei no meu Insta, quantos de vocês, na família de vocês, vocês observavam que tinham relacionamentos felizes, relacionamentos saudáveis? Mais de 80% não tinham essa visão de relacionamentos saudáveis. Nossa, É. como isso pesa, né? Aham, Sabe, exatamente. e uma outra coisa que eu observei, e até assim, foram dois casos recentes, em famílias onde se tem muito assassinato, onde os homens morrem cedo porque foram assassinados por causa de brigas. Então, as gerações seguintes, elas não compreendem o que aconteceu lá atrás, às vezes não sabe Uhum, direito. E aí, recentemente, eu atendi uma pessoa e ela falou assim: Josi, eu não sei o que está acontecendo, porque ela começou a ter dificuldade sexual. E ela falou assim: eu me casei agora, isso não é normal, tem alguma coisa uhum. que não está certo. E ela começou com uma dor muito grande na barriga dela. E ali, né, durante o atendimento, eu senti que tinha uma criança que estava vindo, aquela Uhum. família, né, eles se casaram, estava se estruturando, mas tinha aquela memória. Se eu me casar, se eu continuar com esse homem, né, se tiver todo esse amor, se a gente demonstrar todo esse amor Sim, e se vier um filho, ele pode morrer a qualquer pode. momento. Uhum. Então, o quanto o corpo dela, ela estava sentindo muitas dores, porque era como se falasse: não, rejeita, você não pode ter relação sexual, você não pode engravidar, porque senão seu marido pode morrer. E aí, para ajudar, quando ela era, sei lá, acho que Tem mais mais adolescente, coisa ainda para ajudar. ela foi, tipo, cartomante, alguma coisa nesse sentido. O cara falou assim para ela: se você se casar com um homem bom, ele vai morrer cedo. Ai, Você tem Jesus. dois destinos. Ou você Olha a vai se casar crença. com um homem bom que vai morrer cedo, que era o padrão da família dela, né? Uhum. Ou você vai se casar com um homem que não é muito bom, um homem ruim, mas aí você vai viver com ele para sempre. E Uhum. ela falou assim: Josi, eu sei porque eu tenho consciência, mas essa frase ficou tão impregnada na minha Aham. cabeça. E o meu marido, ele é um excelente marido. E aí começa todos esses medos vir à tona. Gente, Todos. como que a pessoa pode se entregar Sim. para o Aí, marido, né? olha só, a crença instalada por forte impacto emocional, aí ela precisa o quê? Toda crença precisa validar essa crença. Olha Exatamente. que, olha só, gente, entendam que tem tanta coisinha aí dentro no subconsciente de vocês, né, que está registrado e vocês nem se dão conta. Espero que vocês que estão aqui estão vendo as fichas caindo aí, analisando e observando tudo isso daí, porque a gente só pode mudar um padrão quando nós trazemos consciência para isso. Claro que às vezes Exatamente. sozinhos vocês não vão conseguir, enfim, tirar essas camadas aí que estão tantas camadas sozinhos, tá? Então assim, Uhum. busquem ajuda, não fiquem protelando, empurrando com a barriga, que, né, não deixa o pote encher e derramar. Eu sempre falo É. isso, Tem tá? coisas Porque que não vai, vai doer pode não mais. ter. É, É mais exatamente. sofrido. É mais É. sofrido, tá? Mas Então, eu. assim, essa grande oportunidade realmente de vocês mudarem. A gente não precisa necessariamente sempre constelar
para ter o resultado na nossa Uhum. vida, tá? Mas às Uhum. vezes eu tô repetindo há tanto tempo esses padrão, né? Talvez você tenha que assumir o que você realmente quer. Exato. Assumir, é verdade. Escolher, né? Pagar o Escolher, preço. porque para mim é nítido também isso, Josi. As pessoas que não sabem o que querem, as pessoas falam que sabem o que querem, mas elas, no fundo, é papo furado, Uhum. sabe? Quero um relacionamento, mas realmente na hora do pega pra capar, vamos dizer assim, na hora de, tá, então eu quero, então eu vou assumir essa postura aqui, eu vou agir de coerente, não agem coerente, Uhum. É verdade. né? E na verdade acaba fazendo isso em vários pilares, né? Tem pessoas que falam, às vezes eu indico livros, você lê o livro, sim, mas às vezes tem exercícios nos livros, né? Aham, Na maioria, você sim. tem que colocar as coisas em... Você fez os exercícios? Ah, não. Gente, não adianta ter a carteira de motorista e deixar o seu carro na garagem. Aham, Não vai resolver nada, né? Então as pessoas têm que colocar em prática. A fórmula mágica é vocês que vão dar ali. É vocês que isso, vão fazer acontecer. Então, exatamente. sem ação não Não tem tem, cura. ou, até eu te escrevi num post meu que conhecimento sem aplicação é burrice. É verdade. E, gente, não dá, né? Enquanto Uhum, a gente não tem o conhecimento, realmente fica difícil a ação. É meio que meter os pés pelas mãos, às vezes, né? Ou é muito esforço, enfim, a pessoa se embanana ali. Mas a partir do uhum. momento que eu tenho conhecimento, eu tenho que aplicar. Eu tenho que É, botar em prática isso daí. Porque senão vai ficar aí exatamente. e eu tenho conhecimento e daí? Que eu, né, não tô fazendo, não tô alinhada, não tenho coerência. Eu quero um relacionamento, mas eu continuo o quê? Reclamando, falando que homem é tudo assim, que mulher é tudo assado, que minha mãe é assim, o relacionamento. Nossa, onde já se viu minha mãe e meu pai daquele jeito? E eu fico nesse julgamento, mas eu sei que julgar papai e mamãe eu sei que tem um peso, mas eu continuo julgando meu pai, eu continuo julgando minha mãe, né? Uhum. Então, assim, a postura, por isso que eu falo, constelação não é para qualquer um de fato, né? É A pessoa verdade. precisa realmente querer, porque a gente vai entregar muita informação para aquela pessoa. Uhum. Vai E- vir muitas coisas. E se ela não tiver uma postura, né, com a nova informação, com a nova consciência que vem no atendimento, vocês continuam correndo atrás do rabo, é literalmente, sabe? verdade. Fica Porque naquilo. constelação não é para encontrar culpados, né? Essas É, pessoas vão para encontrar um culpado. E não, é para assumir, é para pagar o preço. É falar, caramba, essa M que está acontecendo aqui na minha vida, eu sou responsável. Então, por que eu estou repetindo esse padrão? Mas eu sou responsável, né? Que é o que você trouxe, não é o pai, é a mãe. As pessoas falam assim, ah, mas é que minha mãe e meu pai são assim. Se eles são assim, é você que vai fazer a diferença. É você que tem a obrigação de mudar, né? Nós exatamente. recebemos a vida e o que a gente vai fazer daqui para frente é nosso, É né? nosso. É nossa Exata. obrigação. É nossa obrigação. E a gente sempre fala, né, gente? Vocês gravem isso. É fazer diferente. Não queiram fazer melhor do que a mamãe, que o papai, que o tio, que a avó, que a bisavó. Enfim, quero fazer melhor agora no meu segundo casamento. Nossa, vou fazer muito melhor. Nossa, porque o outro, meu Deus do céu, foi um traste. E não Uhum. sei o quê. Não dá. Não vai resolver. Não, você vai Não vai. perder força em relação a isso. Que se É. tinha um traste era porque você precisava desse traste para quebrar um padrão. Ele estava te mostrando. Eu gosto muito da Cabala, eu sempre falo muito sobre a Cabala. E a Cabala fala assim: toda pessoa que te causa uma dor muito grande, ele é o teu maior anjo. Porque alguém tinha que fazer o trabalho sujo para mostrar que tinha algo errado. Então, esse anjo, com muito amor, ele fez o trabalho sujo, porque dele vai ficar com o karma, ele vai ficar com um débito, e ele vai ter que resolver isso depois, mas foi ele que fez para falar: olha, você pode ser feliz, olha o que você está fazendo para a sua vida. Então, todos esses trastes, né, ou essas Hã? mulheres que não prestam, esses homens que Sim. não prestam, são os maiores anjos, são os que nos dão a oportunidade de aprender, de crescer, de evoluir, de deixar no passado o que pertence ao passado, né? Aham, exatamente, né? Tantos de vocês ainda estão aí remoendo aquilo que foi, vivendo lá no passado, né? E o passado já passou de fato. A gente pode aprender, a gente pode dar um novo olhar, né, para esse passado, mas
futuro não existe, eu sempre falo, passado já passou. O único tempo real onde a gente pode fazer algo de fato é aqui no agora, é no presente de vocês. Só no agora, né? Né? E E isso eu aí eu... fico lá remoendo aquilo do passado e tal, contando historinhas para alimentar o meu sofrimento, para alimentar toda aquela, né? Sempre falo assim, sim, eu sei que tem pessoas que viveram dores realmente, né? A gente sabe, a gente entende relacionamentos realmente, até questões físicas, né? Vamos dizer assim. Realmente, não traumas, não traumas não digo nem traumas, mas não questões só psicológicas, físicas no próprio corpo. Né? Isso é doloroso realmente, mas ficar olhando pro sofrimento aí é outra coisa, né? A dor, às vezes eu tenho que assumir. Realmente eu tive um relacionamento em que teve abuso, em que tive olhar para isso, é fato, mas o sofrimento é escolha de vocês. Se eu vou ficar alimentando aquele sofrimento, contando que ele foi assim, que ele foi assado, e fez tal coisa comigo, e não sei o que, não sei o que, né? É escolha. Percebam como é a história que vocês contam, né? Qual que é a forma como eu coloco, como eu verbalizo isso e como eu penso isso. Se eu estou ancorada a fatos ou se eu estou alimentando uma historinha minha para me manter ainda mais na vítima. Exatamente. Até a Carla escreveu aqui, ó, mesmo sendo terapeuta é difícil. Eu percebo que é difícil porque a gente fica ali no apego, né? A gente fica ali na dor. Mas quando fala assim, não tô falando que não dói, dói, mas quando a gente fala assim, caramba, isso tá doendo. E aí uma coisa que eu falo muito, criador, o que isso tá querendo me dizer? O que eu preciso aprender? Gente, é fazer a cirurgia, vai doer a cirurgia, mas você fala, nossa, aprendi. Próximo passo. Aí a vida segue, né? E uma coisa que a Simone fala muito, a Simone Arrojo, né, quando as pessoas julgam pai e mãe, ela fala assim: e se a sua mãe ou seu pai, isso daí em qualquer situação, eu acho incrível. Se essa pessoa fosse o seu cliente, você olharia para a pessoa completamente diferente. Porque o nosso cliente a gente vai olhar de um outro lugar. O nosso cliente, a gente vai ter paciência, nós temos paciência, nós olhamos para ele como um ser humano que tem uma história, que tem algo que aconteceu lá atrás, né? Só que quando tá ali no meio, não, porque, né, tretando, vou brigar, não aceito, né? E é isso que eu vejo, Carla, que é difícil, porque a gente quer mudar o outro, a gente não quer aceitar o que se apresenta. E tudo aquilo que a gente não aceita é difícil, gente. Você fica brigando contra uma força. Exatamente. E assim, se tá difícil de aceitar, perceba, né, o que realmente é difícil. Né? Eu sempre falo, o que realmente é difícil? Traga para a consciência e perceba o que realmente é difícil. Será que é difícil eu assumir? Será que é difícil eu dar o próximo passo? O que realmente é difícil? Analise isso, observe isso. O que realmente é difícil? Né? Porque o ego é difícil, eu falo. O ego ferido é difícil demais. E se eu tiver... Pensa, se você tiver um estado emocional de sofrimento, tudo vai ser difícil. Né? Então, mas a partir do momento que eu me coloco no estado emocional mais confortável, no estado emocional, um bom estado emocional, aí você consegue transpor esse difícil, porque daí vai ser, para a alma, eu falo assim, tudo é fácil, para a alma vai ser leve, a alma vai. Sim. Para a alma vai, é verdade. E assim, ainda tem muita gente que entre ser feliz e ter razão, as pessoas querem ter razão. E quem quer ter razão vai sofrer, né? Vai sofrer. Outra, cada pessoa tem uma personalidade, tem um jeito de agir. Então, a gente tem que ter um jogo de cintura muito grande. E as mulheres, elas vieram, né? Tudo bem, foi necessário, mas ainda tem muita força, né? E essa força tá usando para lutar e não para ter esse jogo de cintura. Os homens estão carentes, gente. Isso é uma verdade. O homem quer amor, quer carinho. E as mulheres estão lá, duronas. As mulheres, eu digo, elas têm mais doçura, é natural da mulher ter uma doçura, então ela resolve as questões com mais doçura, com mais jeito, só que, claro, foi importante um tempo atrás, né, as mulheres se rebelaram, vamos dizer assim, queimaram os sutiãs e tudo mais, foi importante, mas as gerações que estão vindo agora têm essa dificuldade de perceber o movimento, né, Josi, que foi feito. Sim, exato. E equilibrar isso agora, né, muitas...
talvez de vocês, mulheres, têm cargos às vezes mais masculinos, né? Advogadas, enfim, administradoras. E eu sempre digo, peguem essa energia masculina de vocês, usem no trabalho realmente de vocês, porque no trabalho mais masculino você talvez vai precisar mais dessa força mais masculina realmente ali no seu Uhum, trabalho, né? uhum. Mas chegou em casa, deixa essa energia lá no carro, deixa a energia lá na empresa, sei lá, e volta para o teu feminino. Volta para a esposa, tá? Volta para tua Uhum. mulher, para você, mulher, né? E permita ser cuidada, permita ser amparada pelo homem. Permita que o homem faça coisas por você. Eu sei que você é capaz de trocar uma lâmpada, eu sei que você é capaz de servir, eu sei que você é capaz de fazer tudo isso. Porque nós somos capazes realmente de fazer tudo isso. Uhum. Mas, se tá o homem ali, permita que ele abra o pote de palmito, gente. Qual que é o Exatamente. problema? Exato. Eu vou até dar um exemplo, Thaisa. Esses dias eu fui atender em outra cidade, e aí a gente estava fechando a clínica, eu e o dono da clínica, e conversando, eu estava cheia de mala, cheia de coisa, né? E aí eu fui pegando tudo, e ele me olhou e falou, Josi, deixa eu te ajudar. Deu, não precisa. Daí, de repente, eu falei, nossa. Daí eu falei, sim, Sim, por precisa, eu favor. quero. Pensa, né, a primeira coisa que a gente faz, e isso não é só com o masculino, é quando qualquer pessoa que estende a mão, às vezes a gente tem dificuldade de falar assim, eu quero que você me ajude. Uhum. Porque as relações, elas são sempre, né, dá, recebe, né, então eu recebi, eu vou dar, o que recebeu, e é sempre essa troca. É Mas tem dinâmico, né, gente gente? e tem gente que quer só dar, e tem gente que quer só receber. Uhum. E não existe relacionamento dessa maneira. É, E não às dá. vezes coisas simples faz cair uma ficha que você fala: caramba, olha onde eu estou indo, olha como eu estou vibrando, É, né? exatamente. Às vezes eu falo assim, ó, para as clientes que chegam muito com essa força muito masculina. No restaurante, quando você sai, se você quer tomar alguma coisa, quer comer alguma coisa, você chama o garçom? Ou você pede pro teu parceiro, pro teu marido? Não, eu chamo, até levanta, às vezes até assovio, se deixar. Olhe só, gente, né? Perceba isso. É uma coisa tão simples que você talvez, com a sua doçura, você pode pedir, olha, meu amor, você pode chamar o garçom? Eu queria uma água, você Uhum, pode pedir uma água? Sabe? É exatamente. perceber que isso não vai cair ao teu dedo. Perceber que você não vai ser menos por causa Uhum, disso. Não, uhum. inclusive, eu acho que você vai ser mais. Porque Muito o homem mais. tem essa questão de proteção, né? É da masculinidade. É disso de servir. O homem tem essa questão, né? E E, se a gente tira essa tarefa, vamos dizer assim, entre aspas, do homem, né? Por isso que os homens estão tão carentes, virando, e daí vocês encontram esses homens feminino. Daí vocês ficam reclamando, ai, que ele não faz nada, que ele não resolve nada, e não sei o quê, e não sei o quê. Mas vocês querem resolver tudo do jeito de vocês, na hora de vocês? é verdade. Uhum, Não dá exatamente. espaço para o homem. Precisa dar Não- espaço para o homem. E as E, mulheres deixadas, a gente domina mesmo. A gente tem esse negócio de fazer as coisas literalmente. A sim. gente tem que se botar no nosso lugar. Porque assim, né? Muitos escutaram, gente, tá travando? Porque a Lu escreveu que tá travando. Mais alguém escreve aí, por favor, se tá ok ou se tá travando pra gente saber. Muitas mulheres escutaram da mãe, da avó, né? Aquela frase assim: mulher não precisa de homem, né? Gente, por que uma frase muitas vezes vem, mulher não precisa de homem? Muitas vezes no sistema. Não está travando. Obrigada, Fábio. Então, muitas vezes no sistema familiar, uma bisavó ficou viúva. E Uhum. para ela foi muito difícil. Então, ficou aquela dor de ter que sustentar os filhos todos pequenos. Ela não trabalhava fora. Então, ela trouxe aquela dor. As gerações seguintes, elas levam o quê? A dor, mas sem compreender que dor que essa Sem bisavó compreender. passou. Uhum. E aí, não, então não precisa de homem. É, Não é que não precisa, né? eu falo, não estava alinhado ao fato, né, gente? Vocês não estavam alinhados ao fato, a Exatamente. realidade daquela mulher, do que foi, do que aconteceu com ela, né? Daquela Uhum, bisavó, enfim, né? Teve uma pessoa que escreveu assim, que ela concorda aqui, mas ela. Existem muitos homens que não estão conectados. Sim, existem muitos homens realmente que não estão conectados com o masculino, assim como não existem muitas mulheres que não estão conectadas com o feminino. Normalmente, essas exato. mulheres muito masculinas encontram esses homens muito femininos Uhum, para equilibrar, vamos dizer assim, né? De alguma sim. forma isso daí, tá? E tem Então, mulheres que às vezes querem cuidar tanto, cuidar tanto, cuidar tanto,
que elas não são mulheres, elas são mães, né? Elas vão para a Exatamente. relação querendo cuidar, até porque, assim, querem ser dominadoras. Então, se eu for dominadora demais, dois leões vão se matar no mesmo Não território, tem né? como. Uhum. E aí vai Exato. pegar um homem mais, É, mais frágil. pensa, a mulher não tem espaço, né? A mulher, se já está muito masculina, ela não tem espaço para outro masculino. Não tem, gente, não Não tem tem, como. é Assim, verdade. assim como um homem muito feminino, não tem espaço para uma mulher feminina. Não cabe. Esqueci, tem aquela frase lá do Einstein. Dois corpos Sim. não ocupam o Ah, mesmo sim, o lugar, mesmo, né? ó. Uhum. Aham, isso mesmo. Tô vendo se tem alguma pergunta aqui em cima, mas eu acho que não. Deixa eu ver aqui. Qual Não. técnica usar quando a mulher é muito dominante? Tipo, às vezes eu já fiz tudo. Precisa olhar para você. Precisa, né? Tem muitas mulheres, as mulheres são fortes, gente, né? Precisa. Nós somos, né? Tem que olhar lá para trás, né? Você já tem bastante consciência, Fabinha, de muita coisa, né? Então, assim, precisa talvez começar a colocar mais em prática e estar presente, na minha opinião, assim, sabe? Sabe uma coisa que acho que talvez para a Fábio ela vai, né, talvez vai cair uma ficha. Aprender a receber, Fábio. É importante aprender a receber. Muitas vezes nós queremos dar, porque tem uma frase que às vezes as pessoas usam. Antes você ficar me devendo do que eu ficar te devendo. Aham, sim. E essa frase é uma crença que mostra, porque, gente, todas essas frases que a gente fala, ah, não é uma bobeira, uma frase. Não, é uma crença que mostra a nós que traz uma dor. Então, quanto eu tenho dificuldade de receber? Por quê? Talvez o meu pai lá atrás, eu vou dar um exemplo meu, que eu levei muito para minha vida isso. Quando eu era criança, meu pai colhia, ele ficava 2, 3 meses colhendo fora do estado, né? Então ele ia para o Mato Grosso, ficava trabalhando lá e voltava, bem na época da safra. Então, como que era para terminar um relacionamento quando nem encerrava um relacionamento? Meu Deus, eu quase morria. Porque eu relia a dor, era o meu Tô. pai indo. E para criança, 2, 3 meses sei lá, é anos. E aí, Sim. anos, né? Porque criança Aham. não tem Nunca chega noção o de Natal. tempo. Nunca chega o Natal, exatamente. E aí, então, esse encerrar o ciclo, não era a pessoa, não era o relacionamento, era o pai. Então, essa carência fazia com que eu tinha que dar muito. Então, eu tinha que dar, tinha que dar, tinha que dar. E esse dar era para a pessoa não ir embora. Só que isso a gente endivida parceiro e a gente vai pesada para o relacionamento, né? Volta naquela coisa de que a pessoa fala, ai, não dou conta, isso não dá. Então, Fábio, veja tudo isso, veja essa questão do dar e do receber, o quanto você aceita receber, porque muitas pessoas têm dificuldade de receber. É. Então, pessoas que recebem um presente do nada falam, nossa, me deu um presente do nada, então que eu vou ter que dar para essa pessoa? E Sim. agora, né? Exatamente. E assim, olha, se você perceber que você fez errado, você sabe. Você traz isso para a consciência e fala, ok, eu tô aprendendo. Eu posso fazer diferente da próxima vez? Sim, você pode, mas traga essa informação que você pode fazer diferente. Porque se você não toma essa consciência e traga essa atenção para você, você às vezes continua repetindo com isso. Perceba assim, ah, fiz aquilo, o que que eu. Tá, isso aconteceu, tem algo para me aprender em relação a isso, né? Traga essa informação um pouco mais profunda. O que que eu preciso ver que eu não estou vendo ainda, né? E perceber que você no teu trabalho é muito mais masculino, realmente, né? Ela tem um trabalho mais masculino, né? Sim. Mas dentro de Uhum. casa, realmente permitir essa conexão mais com o teu feminino, fazer coisas no seu tempo livre, mais feminino, e dar essa atenção ao seu corpo, dar essa atenção a você, né? Permitir que o outro escolha o restaurante, que o outro te paparique. Uhum. Por exemplo, uma coisa que para as mulheres são importantes é a questão da massagem, né? Tem pessoas que têm Uhum. dificuldade com o toque. Se eu tenho dificuldade com o toque, eu vou ter dificuldade. Não é que eu vou ter, mas eu posso levar essa dificuldade para o meu relacionamento. Porque, gente, amor é receber, amor é toque, né? Tem pessoas que gostam mais, tem pessoas que gostam menos. Mas muitas vezes essa dificuldade de ser tocada por outras pessoas é porque faltou o toque de mãe, faltou o carinho de mãe. E aí, se eu tô machucada com a minha mãe porque eu não recebi amor,
como que eu vou para um relacionamento, né? Que disponibilidade que eu vou ter? Então, às vezes, fazer Exatamente. uma massagem, sabe? É, Faça uma massagem relaxante, se dê isso de presente. exatamente. Eu vou, mas eu tô blindada, né? A pessoa vai, mas tá cheia de armadura ali e tudo mais. Uhum, Aí, de repente, o que o outro fala pra você dói muito e daí tu reage demais, né? É muito reativa com aquilo e daí quando vê, fez a besteira, entre aspas, vamos dizer assim, né? uhum, Então, assim, é mesmo se eu errei, vamos dizer assim, eu olho para aquilo, o que eu aprendo com aquilo e trago para minha consciência. Ok, eu aprendo com isso, eu entendi o que isso significa, para a próxima vez eu poder fazer diferente do que eu fiz. Não uhum, se culpando, não entrando, ai meu Deus, eu sou assim agora, o que eu vou fazer? Eu fiz tanto tempo isso. Não entre em desespero, gente, né? uhum. De alguma forma, todas essas questões masculinas, ou só ter essa facilidade de dar e não receber, de alguma forma isso te trouxe algum benefício. Mesmo que secundário, isso trouxe um benefício para você, tá? Isso te moldou de alguma forma, isso te levou aonde você está, né? Então, se eu Exatamente. julgar essa parte da minha história, eu estou julgando uma parte de mim. E daí Uhum, eu vou querer esconder essa parte de mim. E daí? exato. Eu vou perder forças com isso, né? Exatamente. Deixa eu ver o que a Ellen escreveu aqui. Nos últimos anos conheci homens maravilhosos, mas sentimentalmente confusos e que saíram há pouco de relacionamento. Como interpretar? E aí? Então, ó, homens maravilhosos, mas sentimentalmente confuso. Primeiro que eu não sei o que é maravilhoso para você e não sei também o que é sentimentalmente confuso para você. Às vezes a tua confusão fez com que você atraísse esse tipo de homem. Aparentemente é lindo, mas quando a gente entra um pouco mais profundo no relacionamento, às vezes eu começo a me deparar com as minhas questões confusas e aí eu não dou conta e daí eu saio, né? Alguém sai antes, enfim, esse tipo de coisa. Então, assim, eu te pergunto, você sabe realmente que tipo de relacionamento você quer? E, além de saber aquele tipo de relacionamento que você quer, você tem aquilo que tu tá buscando? Né? Eu sempre digo, dá um exemplo bem básico. Nossa, é verdade. As É, pessoas, isso é eu quero importante um a gente. parceiro. Tá, eu digo, parceiro pra quê? Eu quero alguém pra viajar. Legal. Mas não vai daqui a Farroupilha, que é 50 quilômetros, nem sozinha. Sim. Entendeu? Então vocês não estão buscando alguém para viajar, vocês estão buscando alguém porque vocês se sentem inseguras, com medo de viajar sozinhas, de fazer alguma coisa sozinho. E você Então, pode assim, pegar uma amiga, né? Não precisa ser parceiro. Ah, exatamente. Então, assim, analise, perceba realmente se eu estou tendo essa coerência, né? Eu sei que tipo de homem eu estou buscando, que tipo de relacionamento eu estou buscando. Eu tenho aquilo que eu estou buscando, porque se eu não tiver aquilo que eu estou buscando, eu não consigo enxergar. Lembrem disso. A gente só consegue atrair e enxergar no outro aquilo que eu tenho, tá? Então eu preciso uhum. ter. Eu quero, eu gostaria de um homem assim, decidido e não sei o quê, mas eu sou um poço de indecisão. Não dá, gente. Então, vocês trabalhem isso em vocês. Busquem trabalhar essas questões dentro de vocês. E aí, eu estou trabalhando isso de mim, eu preciso ter o quê? Ação coerente com aquilo. Não adianta eu quero um relacionamento, uma pessoa legal e tudo mais, mas eu fico dentro de casa, recebo um convite para jantar, para ir em algum lugar. Não vou não, porque tô cansada, tô velha para essas coisas e não sei o quê, né? Assim, desconheço ainda carteira entregar o relacionamento dos seus sonhos, né? Acho que isso Uhum. ainda nunca vi isso ainda. Então, Uhum. assim, precisa ter essas ações coerentes com tudo isso. É pensar, sentir e agir, E gente. agir, é verdade. Tá? Não E tem. assim, e também muito autoconhecimento, né, Thaisa? As pessoas querem algo, mas não sabem nem quem elas são. Aham, exatamente. Gente, tem que investir em autoconhecimento. Se você não investir em autoconhecimento, você não vai. Porque você não sabe nem quem você é, senão fica lá igual a Alice, né? Qualquer caminho tá bom, tá Qualquer caminho certo. serve. Depois vocês reclamam do que vem. E daí? Entendeu? Uhum. Então, assim, Se a não se gente for ver. contentem, né? Eu Pode falo falar. assim, não se contente com poucas coisas. Não precisa ficar. A gente sabe que às vezes na carência a gente acaba falando sim para aquele cara.
que a gente Uhum. sabe que aquilo ali tá querendo só uma noite. E tudo bem que aquilo ali tá querendo só uma noite. E tudo bem tu querer, às vezes, só uma noite. Não tem problema. Mas tenha consciência disso. Tenha consciência disso. Eu digo, é Uhum. muito importante isso. Para você ter uma postura de que, ok, era isso que eu queria e tá bom. Ok, foi ótimo, tá bom. Mas saiba o que vocês querem, tá, gente? Exatamente. Tem uma pergunta aqui. Relacionamentos há anos sem diálogos. Acho que ela tava não uma pergunta, mas sem toque, sem olhar. Como começar a reconstruir a si e ao relacionamento? Bom, Primeiro que relacionamento sem diálogo não é relacionamento é. sem sexualidade, sem diálogo, sem olhar nos olhos, não é relacionamento, gente. Não Para é. mim isso não é relacionamento também, não. É Talvez isso daí é carência, dependência. dependência. Ou tô colocando alguém no lugar de um irmão, de um aborto, mas não de um parceiro realmente, tá? Como? É sempre começar pelo começo, né? Puxar o diálogo, olhar nos olhos da pessoa, ter essa coragem, mas a gente tem que ter primeiro coragem de olhar para a gente. A Thaisa travou aqui. Será que a internet para mim também travou ou só foi para ela? Respondam aí, por favor. Será que não vai voltar? Então, Lê, começa a olhar para você. Vamos ver se a Thaisa volta aqui. Comece a olhar para você, comece a se autoconhecer, tá? Porque isso é muito importante, muito importante. E sempre todo relacionamento ele tem, não importa, às vezes a gente termina um relacionamento, volta com a mesma pessoa, mas é um novo relacionamento, tá, gente? Sempre é um novo relacionamento. Tá, Thaisa, veja se você consegue voltar. Tá quase terminando, mas daí a gente finaliza aí. Minha gata tá aqui. Mais alguma pergunta? Vocês querem pedir mais alguma coisa? Tem mais alguma dúvida? Mas deu para live ia cair. Tá. Tá. É que a gente tá quase terminando. Então, gente, é isso, tá? Relacionamento exige coragem, exige entrega. As pessoas, eu atendo muito pessoas que querem respostas. Eu quero, comecei um relacionamento, eu quero saber se vai dar certo. Gente, se entregar. Todo relacionamento, tudo que chega, chega porque é certo. Tudo que chega nos dá uma grande oportunidade de autoconhecimento, de evolução. Aquilo que dói, gente, é porque está querendo nos transformar, tá? Então, aproveita a sua dor, faça dela o seu caminho do autoconhecimento. Quando a gente pega a dor e fala, eu não aceito, vocês estão perdendo uma grande oportunidade mesmo. Então, faça da dor o seu, como eu falei, o seu combustível para você ir além. Gente, muito, muito, muito obrigada. Obrigada a participação de todos vocês. Thaisa, querida, muito obrigada. A gente vai marcar mais vezes nós duas aqui. Vou pedir mais vezes para Thaisa falar sobre relacionamento, falar sobre a experiência dela, tá? A live está salva, vai ficar salva. Vocês compartilhem aí com as pessoas, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Adoro vocês. Obrigada, 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 gente. Obrigada, Thaisa. Um beijo. Até semana que vem. Obrigadão.